na Causa Operária TV, mais um programa Reunião de Pauta, que é o programa de notícias aqui de todas as suas manhãs. Eu me chamo Marília Garcia, hoje eu apresento Reunião de Pauta junto com o companheiro Chico Vaz, o Francisco, mas antes de deixar aqui o companheiro se apresentar, a gente vai dar aqui os recadinhos do início do programa, convidando todo mundo a chamar os amigos, compartilhar o vídeo aqui com todo mundo, para chamar todo mundo para discutir com a gente aqui no chat. Também, chamar o pessoal a se inscrever no nosso canal e se tornar membro, exatamente para ajudar a financiar aqui a nossa imprensa alternativa. É uma pequena contribuição mensal, que não vai fazer diferença nenhuma aí no seu orçamento, mas no nosso faz muita diferença, porque é uma contribuição contínua, né? Permite que a gente tenha gastos aí contínuos com as nossas transmissões. Bem, além disso, a gente não pode deixar de convidar o pessoal a se inscrever na Universidade Marxista. O companheiro Rui está ministrando o curso sobre o stalinismo, o que é o stalinismo, uma análise marxista. A gente já fez algumas aulas, já fez até a 5ª aula, inclusive na terça-feira passada a gente fez a 5ª aula, mas como é tudo gravado, você pode se inscrever ali com uma taxa minúscula ali de ajuda do partido e assistir as aulas anteriores e pegar a aula de hoje, que vai ser a 6ª aula do curso. Não perca, se inscreva em universidademarxista.pco.org.br. Bem, o último recadinho é que você que está sentindo falta aí das notificações agora com link em 24 horas, pode ativar a notificação no nosso site da Causa Operária TV, que é causaoperariatv.pco.org.br. Você ativa ali as notificações e recebe notificação toda vez que tem um programa novo aqui na Causa Operária TV. Bem, acabados os recadinhos, a gente passa aqui para o companheiro Chico se apresentar. Tudo bem, Chico? Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma reunião de pauta aí de quinta-feira, né? Estamos aqui, hoje vamos falar aí sobre diversos temas muito interessantes. Tem a questão da posse do Biden, questão das crise das vacinas aqui no Brasil, o coronavírus, né? Acho que tudo isso aí é alvo de discussão aí, de muito interesse do pessoal que nos acompanha. Queria também lembrar o pessoal que eles podem deixar um super chat aqui no chat, mandar um super sticker. A gente está ligado aqui no chat para ver as interações de vocês com o nosso programa. Exatamente. Todo mundo pode aqui se comentar no chat, que a gente vai e dar seu super chat também para contribuir com a gente. E bem, vamos começando aqui as notícias. Eu passo a bola de volta aqui para o companheiro Chico para nos atualizar com os dados da pandemia, sobre os números de mortos e tudo mais. Bom, com relação ao coronavírus, né, a gente teve aí nas últimas 24 horas, ou seja, no dia 20 de janeiro de 2021, um novo recorde, um recorde não, mas um número de mortes aí extremamente alto, segundo aí os números da imprensa, né, que a gente sabe que não são 100% confiáveis e que há muita subnotificação neles. O país registrou 1.382 mortes, que é o número mais alto de mortes desde o dia 4 de agosto do ano passado, né? Que foi onde a marca foi de 1.394. Muito próximo aí, então, né? Mas é um número muito alto de mortes que mostra que existe um crescimento aí, dia após dia, né? Do número de mortes pela pandemia no país. Né? A gente chegou aí ao total exatamente, né, de 212.893 óbitos desde o princípio da crise aí do coronavírus, né? E então a gente vê essa tendência de crescimento, né? Em termos de casos confirmados, a gente teve já 8.639.868 aqui no Brasil, né? No último dia
foram 64.126 casos só no último dia, que é ontem, né, de janeiro, né? Então a gente vê uma situação aí de crescimento constante da pandemia e muito pouca resposta, né? Curiosamente se fala muito em vacina, né? Se fala muito na vacina do Dória, que é a da China, e tem a vacina da Índia e não sei o quê, mas a gente não vê nenhuma outra medida entre tantas outras que deveriam estar sendo tomadas pelo governo desde o princípio. Não se vê nenhuma delas, não se vê uma reação aí no que diz respeito ao fortalecimento do sistema de saúde do país, né? Não se vê nenhuma mudança no que diz respeito ao transporte público, onde a aglomeração é gigantesca, não se vê nenhuma ajuda aí aos trabalhadores para poderem não trabalhar e fazerem o isolamento social. Inclusive, a gente tem o oposto, né? Já houve o corte aí do auxílio emergencial, o que vai ocasionar, além de uma gigantesca crise social, né? Vai ocasionar aí em que mais gente tenha que trabalhar mais, né? Que tenha que trabalhar mais para poder se sustentar aí. A crise do desemprego é gigantesca, a gente tem uma série de demissões, então a questão da pandemia aliado a uma crise econômica a gente já vê uma situação de crise social à vista aí, né? Então é bom ressaltar isso daí, porque se discute muito a questão da vacina, mas não há nenhuma, por parte da esquerda, que se mantém totalmente a crítica diante da situação da pandemia, não há nenhum chamado à reação diante do crescimento vertiginoso aí das mortes do coronavírus. A gente vê toda a situação em Manaus aí, que pautou bastante as notícias da semana passada, né? E tal, mas não se vê nenhuma reação por parte da esquerda chamando aí os poderes aí a reagir diante dessa crise gigantesca que é a pandemia no Brasil e que está totalmente fora de controle já tem um tempo, né? Marília, passo a palavra aí para comentar essa Exatamente. questão. Eu acho que é importante colocar essa questão, né, exatamente porque essa questão é o ponto essencial do que a gente vai ver no desenvolvimento de toda a frente ampla, do avanço da direita e na situação política, né? Isso porque a gente vê que, ao mesmo tempo em que a direita avança, quer dizer, não faz nada na situação em favor da população e, pelo contrário, avança com os ataques aí contra a população. E nessa situação também a gente vê a paralisia da esquerda e a completa falta de independência política da esquerda, fazendo com que ela esteja completamente a reboque da direita aí, coisa que a gente pode, o exemplo maior aí que a gente pode tomar nesse sentido é a própria frentona ali na Câmara em favor do Baleia Rossi, né? Isso daí é uma questão essencial para a gente entender a situação que se agrava a cada dia contra a população brasileira, porque finalmente, se não tem a esquerda para lutar pelos direitos da população, a população ela precisa se mobilizar sozinha e tudo mais, quer dizer, ela mesma vai sofrer se suas lideranças não a conduzem para a luta. Bem, eu acho que é importante destacar também o sentido oposto, né, dessa situação. O companheiro Chico chegou a comentar sobre a questão da Venezuela, quer dizer, da Venezuela não, de Manaus, e a gente tem o comentário aqui que a Venezuela ela ofereceu o oxigênio para Manaus e finalmente a CUT lançou aí um acordo com a Venezuela para receber esses 80 metros cúbicos de oxigênio por semana em Manaus, para de fato conter a situação ali da crise. E acho que isso daí é uma questão fundamental para a gente deixar claro aí que a Venezuela, quer dizer, todo um setor da esquerda tinha a Venezuela como uma ditadura e tudo mais, a própria direita. Então, quer dizer, uma ditadura ele fornece oxigênio até para os outros países. Uma democracia como o Brasil não tem nem oxigênio, não tem nada para a sua população. Quer dizer, você vê de fato a manipulação política aí da
da burguesia sobre a situação política, né? Bem, eu acho que essa questão é essencial aí sobre a questão dos números da pandemia. Eu acho que a vacina, a gente pode comentar um pouquinho sobre essa questão da vacina, né? A gente está vendo toda uma campanha contra o Bolsonaro em relação a essa questão da vacina, tentando salvar aí a própria é, salvar os ganhos políticos do Dória, né, que fez ali uma rateada em relação à vacina, viajou, a vacina não tinha aí toda a potência que era esperada, mas finalmente ela saiu e eles estão fazendo toda uma campanha para distribuir essa vacina por todo o Brasil e fazer com que o Dória ganhe os louros aí de vacinar a população brasileira. Bem, no sentido oposto, a gente vê aí toda uma campanha contra o Bolsonaro. Quer dizer, a gente vê de fato uma dualidade entre Bolsonaro e Dória. E essa campanha contra o Bolsonaro, eles estão falando aqui que o Bolsonaro, ele foi incompetente, foi culpa do Bolsonaro a situação em Manaus, foi culpa do Bolsonaro a dificuldade de conseguir mais insumos para vacina na Índia e na China e tudo mais. E nesse sentido a gente vê de fato uma situação que é a tentativa de isolar o próprio Bolsonaro. De qualquer jeito, como o editorial do Estadão lançou hoje bem claramente, a burguesia não vai conseguir tirar o Bolsonaro nesse momento, porque o Centrão não tem condições de assumir o poder nessa crise total que a gente vive, né? Acho que é importante destacar isso daí, porque a gente vai falar hoje sobre a questão da posse do Biden nos Estados Unidos. Nesse sentido, a situação é muito semelhante, né? A gente só precisa salientar que o Brasil, ele sendo um país atrasado e tudo, a burguesia aqui brasileira tendo bem menos recursos para conter a população, a gente vai entender que a situação da crise aqui é ainda maior. Até porque uma questão essencial é que o, é, o enorme índice de desemprego, os recursos aí, a própria auxílio emergencial, tudo isso vai sendo retirado da população e a população sem nada, né? Não tem nada a perder. E exatamente na falta da esquerda, a gente vê aí que a extrema-direita vai sendo capitalizada pela política confusa da própria esquerda. Bem, eu acho que essa é a questão essencial. Não sei se o companheiro Chico tem mais alguma coisa a comentar sobre a questão da vacina. Ah, sim. Não, isso daí, né, que você falou é fato. O Dória, ele fez toda uma propaganda, né, em torno... O Dória, muito ajudado pela esquerda, né, o que é um negócio absurdo. Fez toda uma propaganda aí da questão da vacina por um bom período, né? Ah, que vai sair a vacina, é a vacina do Butantan, não sei o quê. Quando a vacina saiu, a gente tem uma situação curiosa, né? Que ela, além de ser uma vacina extremamente ineficaz, ela tem a menor eficácia aí de todas as vacinas que saíram, né? Cerca de 50%, pouco acima de 50%, o que é muito curioso, porque 50% é a eficácia mínima para uma vacina ser aceita pela Agência de Vigilância Sanitária, né, do Brasil, mas também ela é a vacina mais cara de todas, né, custando cerca de US$ 10 a dose, diferente das outras que custam cerca de US$ 3, acho que a de Oxford custa cerca de US$ 3, né, então é uma vacina ineficiente e cara, né. Para contornar isso daí que foi extremamente negativo, o Dória fez uma vacinação, fez toda uma cerimônia aí, fez uma demagogia, né? Vacinando uma mulher negra como sendo a primeira vacinada do país e tudo mais. Mas aí já saiu outra crise no que diz respeito à vacina, que é o fato de que não há vacina longe, está muito longe de ter vacina suficiente para todo o país, né? Eu acho que esse primeiro lote aí produzido pelo Instituto Butantan tinha cerca de 4 milhões de doses da vacina ou coisa do tipo,
né? O que não é nem perto de ser suficiente para toda a população. A gente mencionou nesse programa mesmo aqui, na terça-feira, que eles iam vacinar cerca de conseguir, né, com esse primeiro lote, vacinar cerca de 0,5% dos idosos no país, né, que é um grupo prioritário de pessoas a serem vacinadas, né, os idosos e os profissionais da saúde, os quais eles iam conseguir vacinar cerca de 34%, não ia dar para vacinar nem metade dos profissionais da saúde do país, né? Então, os dois grupos mais importantes a serem vacinados, você não ia conseguir fazer uma vacinação efetiva desses grupos com o que se tem produzido de vacina até então, né? O que mostra que existe uma crise muito grande na falta de vacina, né? E aí, para contornar essa situação, a burguesia procura responsabilizar o governo Bolsonaro por essa situação, né? Então, uma coisa que eles têm procurado retratar é que o problema central aí da vacina, da falta de insumos para vacina, da falta de matéria-prima para a produção da vacina, está relacionado com a inaptidão do chanceler aí, Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Internacionais do governo Bolsonaro, com relação da inaptidão dele em tratar com esses países. Disse aí que o cara teria acabado com a relação do Brasil com esses dois países, que ele foi, na verdade, ele criticou aí a China, né, em postagens nas redes sociais. Ele é um ministro dos mais ideológicos aí do governo Bolsonaro, chamou o coronavírus de comunavírus, enfim. Então se coloca na conta do Bolsonaro e na conta desse ministro o problema da falta de vacina, da falta de material para fazer vacina no país, o que é uma coisa bastante absurda, né? Que na verdade o problema tem muitos outros problemas envolvendo essa questão, né? Mas em todo caso, na negociação que está sendo feita com esses países para se trazer insumos e matéria-prima para a produção da vacina, o chanceler Ernesto Araújo está sendo mantido de fora, né? Então ele está sendo colocado de lado. Eles estão fazendo envolvendo o ministro da Saúde, o Bolsonaro e tal, mas o chanceler aí, existe uma crise aí com esse setor do governo, né? Ele está sendo colocado de fora. No entanto, há toda uma campanha contra o Bolsonaro, né? Ele sendo colocado aí como bode expiatório por toda a crise da pandemia, por toda a crise da vacina, né? Então se procura opor o Bolsonaro, desde o princípio eles fazem isso, né? Procura se opor o Bolsonaro ao setor científico, consciente, responsável da burguesia, que estaria representado aí pelo Dória e por outros governadores de estado, né? No entanto, que nem a companheira já mencionou, a burguesia, através do editorial do Estadão de hoje, expressa que não há condições políticas para o afastamento do Jair Bolsonaro. É isso que diz se você olhar o editorial do Estadão de hoje, que diz a alternativa a Bolsonaro, acho que esse é o título, não me lembro, mas ele coloca isso daí, que não há condições políticas para o afastamento do Bolsonaro. E quando você lê o texto, você vê que o sentido disso é que o centrão, né, o centro político que eles chamam, que é nada mais nada menos do que a direita tradicional, não tem condições de assumir esse governo, porque eles não têm base, né, social, não tem base para governar o país, não tem sustentação política. Um eventual governo do centro, né, da direita tradicional no momento atual, não teria sustentação política. No texto se fala muito sobre como se precisa conquistar novamente o apoio, precisa se tirar do Bolsonaro esse apoio que ele conquistou aí por conta aí o Estadão faz aí o jogo da burguesia, dizendo que o Bolsonaro só conseguiu o apoio que tem porque ele se colocou como uma alternativa ao PT, né? Que, como o Estadão coloca como sendo uma das piores coisas que aconteceu com o país no último período, né? Então o Bolsonaro soube lucrar em cima disso e daí ele conquistou aí um amplo apoio aí da população, segundo o texto, né? Do Estadão, e agora a tarefa da direita tradicional é reconquistar essa base direitista aí que foi para o Bolsonaro, né? E como ele está com essa base, então ainda
segundo a burguesia enxerga, que não há condições de afastar o Bolsonaro, né? Então é basicamente isso daí, né? Então se faz toda uma crise, coloca ele como um bode expiatório aí por conta de todo o problema da vacina, porém não há condições de afastá-lo, então a gente vai ter que ficar com ele aí até o final, né? O que mostra que toda essa questão que a companheira citou, né? Até da esquerda ter feito acordo com o Baleia Rossi, né? Aí fizeram uma demagogia aí, acordo não, apoio, né? A esquerda estar apoiando o Baleia Rossi para a presidência da Câmara, fizeram uma demagogia de que ele seria alguém que poderia pautar o impeachment do Bolsonaro, mas ele mesmo falou que não vai fazer isso, né? Existe toda uma demagogia em torno disso daí. Para não falar do fato de que os senadores do PT estão apoiando o candidato do próprio Bolsonaro à presidência do Senado, né? Então a esquerda continua aí totalmente a reboque da direita, um negócio até absurdo e inexplicável se não for olhar os acordos aí superficiais aí que se faz nessas casas legislativas, né? Mas enfim, a situação é essa, né, da crise política no país. Não sei se a companheira gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa questão. Você tá sem som, Marília. Que probleminha Aí, técnico. Bem, beleza, voltou. acho que a questão essencial para a gente ter em mente é o seguinte, né? Na situação da prisão do Lula, por exemplo, que o Lula estava preso, a única coisa que fez o Lula ser solto finalmente foram as manifestações que estavam sendo realizadas tanto fora do Brasil, que produziam uma situação de explosividade social, quanto aqui no Brasil mesmo, que o nosso partido chamou as manifestações ali em Curitiba, 2 grandes atos na frente da Polícia Federal. Quer dizer, não foi colocar o Haddad, porque o Haddad ia indultar o Lula em seguida. Não foi apoiar nem Deus, nem o diabo, né? Quer dizer, o que realmente fez a diferença foram as manifestações populares, a mobilização do povo. Nessa situação, acho que a gente tem que deixar bem claro que essa é a questão essencial. Tanto na questão da vacina, que a gente vai ver que toda essa campanha contra o Bolsonaro, de que ele seria o grande demônio aí da situação, quer dizer, é culpa dele, a questão da, da falta de oxigênio em Manaus, é culpa do Bolsonaro, a falta de insumos para produção de vacina, tudo isso é culpa do Bolsonaro. Mas a gente tem que falar que não é verdade, né? É culpa do Bolsonaro, assim como é culpa de toda a burguesia, porque exatamente essa é a política da burguesia. E exatamente a gente vai ver aí que essa luta política, essa questão de culpar o Bolsonaro em tudo, na verdade é para de fato tirar aí a questão essencial, desfocar a questão essencial, que é a questão de que a política da burguesia é de ataque contra a população e não é uma política de benefício popular para realmente combater a pandemia. Quer dizer, nesse sentido, a gente tem que deixar claro que a única forma de combater isso daí é você lutar tanto pelo fora Bolsonaro, mas não só em relação a isso, mas também pela questão da retomada dos direitos políticos do Lula, né? E da própria luta pela candidatura dele em 2022, que são questões essenciais aí da situação política. A gente vai ver aí que o restante de todas essas polêmicas entre Bolsonaro e Dória não são questões essenciais, pelo contrário, já é uma luta eleitoreira para 2022 também. Bem, eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão da vacina. Eu acho que a gente já pode passar aí para a pauta da posse do Biden, que ocorreu no dia de ontem, nos Estados Unidos. Eu acho que
O Biden ele tomou posse na noite de ontem, né? Inclusive, a posse dele foi extremamente acompanhada aí pela imprensa burguesa, inclusive teve uma cobertura especial pela Globo golpista, e no sentido oposto, o Trump ele não participou da posse, ele não passou aí o bastão da presidência, como é tradicional, ele mesmo já considerando que isso foi um golpe. Ele, ele viajou para a Flórida horas antes da própria posse e fez um discurso aí dizendo que é, dizendo que estaria de volta de alguma forma na situação política e que ele não deixaria a população, já considerando que nesse discurso ele havia toda uma série de apoiadores do Trump ali em volta do avião. Bem, fora isso, a gente tem uma série de manifestações pró-Trump ao redor dos Estados Unidos, se opondo aí à posse do Biden. Mas a gente não. É difícil a gente ver essas coisas, né? Na imprensa burguesa geral. Na verdade, o que a gente vê é que o Biden ele pede união aí para a população e tudo mais. Está voltando para a OMS, para os tratados de ecológicos e tudo mais. E, na verdade, isso tudo vem, como a gente já falou, vem tentando pintar de uma cara esquerdista um enorme número de ataques que o Biden vai fazer aí, não só contra a população dos Estados Unidos, mas contra a população internacional, né? Lembrando que o Biden ele representa aí o setor tradicional, mais tradicional, né, setor fundamental do imperialismo norte-americano, que é o imperialismo mais sanguinolento que existe. Quer dizer, ele já está vendo de retomar aí as guerras no Oriente Médio e tudo mais. Quer dizer, ele já está se movimentando para voltar a ocupar os países ali do Oriente Médio. Então, quer dizer, isso daí por si só já deixa claro que o Biden não está aí para brincadeira, quer dizer, ele está aí para retomar os maiores negócios dos Estados Unidos, que são exatamente de ataque contra a população internacional. Bem, passo a bola aí para o companheiro Chico fazer o seu comentário. Sim, e eu acho que uma coisa que chamou bastante atenção na posse do Joe Biden, né, quando você vê é, a cobertura que a imprensa dá, é que existe um clima aí de luta contra um suposto terrorismo doméstico. Né? A posse do Biden se deu num clima de uma verdadeira ditadura. Né? Você tinha 25 mil homens de segurança no entorno aí do evento, né? As pessoas que estavam não pôde entrar, não pôde ter muito acesso do público, né? São 25 mil homens da Guarda Nacional, né? A segurança foi feita aí de uma forma gigantesca e super ostensiva, né? O discurso era de união, né? Uma suposta união, um discurso demagógico, era de uma suposta união das forças democráticas e tudo mais. No entanto, o fator principal é o tal do combate ao terrorismo doméstico, né? Que é o que vai dar o tom aí do novo período de aumento na repressão por parte do imperialismo aí contra qualquer grupo aí que se coloque em oposição à sua pauta ideológica. Né? Num primeiro momento, isso é feito contra a extrema-direita, mas a gente sabe que todo esse aumento na repressão vai, eventualmente, se voltar contra a esquerda. Né? Então a gente tem essa situação. A posse foi feita em meio aí a uma verdadeira um esquema de segurança gigantesco, né? O pessoal é dito aí que isso daí é considerado inédito, nunca foi feito um esquema de segurança tão grande para uma posse presidencial nos Estados Unidos, né? Foi comparado aí a reação do próprio governo americano ao ataque do 11 de setembro de 2001.
né? E é sintomático que isso seja comentado, porque após o ataque do 11 de setembro de 2001, o que a gente teve foi um aumento aí em todo o aparato repressivo norte-americano, né? Um aumento na espionagem, a lei patriótica, né, que legalizou a tortura nas prisões, legalizou uma série de arbitrariedades das forças repressivas contra a população norte-americana e estrangeira por parte de todo esse aparato aí que é gigantesco nos Estados Unidos, né, os aparatos de polícia e de espionagem, de investigação e tudo mais, né? Então o que se fala aí é que existe uma ameaça, no momento atual, né, o que se fala é que existe uma ameaça vinda de dentro, né, do país, né? Se coloca como sendo os supremacistas brancos, a extrema direita e tudo mais, mas a gente sabe que isso daí é um pretexto para aumentar imensamente a perseguição a toda a população. Né, porque o que acontece é que o Biden, apesar de toda a propaganda que é feita, ele é um candidato extremamente impopular, que toma posse em meio a uma crise política gigantesca nos Estados Unidos. A gente viu aí, todo mundo acompanhou o monte de protestos que teve, né, por conta do assassinato do George Floyd, né, no ano passado, e também por conta do assassinato de várias pessoas por parte da polícia, né, o clima nos Estados Unidos é de explosão total, né. Então, isso daí é a crise em que o Biden toma posse. A eleição dele se deu em meio a uma gigantesca fraude eleitoral, né, a fraude foi gritante aí, todo mundo viu. A imprensa norte-americana praticamente, não só a norte-americana, né, mas na verdade a imprensa mundial capitalista meio que se cartelizou aí para fazer toda uma campanha a favor do Biden e contra o Trump, né, que foi uma campanha bastante intensa, né, contra o Trump, e a eleição dele foi uma fraude total. Isso daí é visto por todos, né? E o fato de a posse dele ser feita aí com uma gigantesca força policial, sem a possibilidade do acesso do público, ou com um acesso muito limitado do público, né? Você vê, tinha gente aí que se queixou de que só podia ficar a 4 quarteirões de distância aí, de onde estava acontecendo o evento da posse, no Congresso, né, lá no próprio Capitólio, onde tinha sido invadido no começo do mês. Então, isso daí é sintomático de uma posse de um presidente extremamente impopular, que se coloca aí, que assume o país em meio a uma crise gigantesca, com um potencial muito grande, né, de revolta e por parte da população, não só nos Estados Unidos, mas na verdade no mundo inteiro, né? Como os Estados Unidos é o principal país do mundo, né? O principal país do imperialismo mundial, ele ele precisa se assegurar aí de que não vá acontecer nada ali, né? Os serviços de inteligência norte-americanos se preocupam aí que possa haver atos de violência nos dias após a posse, né? Desde antes eles já colocavam que isso poderia acontecer. Na própria posse existia uma grande preocupação, né, de que houvesse por parte dos opositores, né, ou por parte dos apoiadores do Trump ou dos opositores do Biden, atos de violência, né? Mas, enfim, existe aí toda então uma intensificação do aparato repressivo nesse sentido, né? Houve, inclusive, em alguns locais, manifestações de grupos antifascistas contra o Biden, inclusive, né, dizendo que eles não eram, eles são contra o Trump, mas que também não era o Biden que eles queriam, né? Isso aconteceu em alguns locais, não é muito falado, né? Que nem a companheira Marília falou, não era muito falado na imprensa, né, capitalista, mas isso aconteceu. E a situação é essa, né? Em meio disso, a gente tem uma parte da esquerda que celebra o Biden, né? Um setor aí da esquerda que comemorou aí. Tem até um comentário de um companheiro aqui no chat que eu vi, o companheiro Mauro Sou, falou: a revista Fórum saudou a posse do Biden. Né, e mencionou também o fato deles terem nos criticado aí, criticado o PCO pela defesa que a gente fez dos direitos da liberdade de expressão aí da população, mas eles saudaram a posse do Biden. Então a gente tem uma esquerda aí totalmente adaptada ao imperialismo, totalmente adaptada à direita, saudando a posse do Joe Biden, uma situação absurda, né? Comemorando aí o fato
de que as redes sociais censuraram o Trump, provavelmente vão comemorar aí o aumento nas leis repressivas que vai acontecer aí assim que o Biden assumir, né? A lei contra o terrorismo doméstico e tal, né? Então é uma situação bastante curiosa isso daí, né? A esquerda se colocando totalmente a reboque desse que é o principal setor do imperialismo mundial, o principal setor de esmagamento das populações de todos os países, né? Então é uma coisa curiosa. Eu acho que isso daí também é algo que deve ser comentado. Não sei se a companheira tem algo a dizer sobre essas questões. Exatamente. Eu acho que essa questão da liberdade de expressão é uma questão essencial, que exatamente a gente vê que a esquerda vem apoiando o avanço de uma ditadura. E é importante a gente colocar isso daí porque a gente tem a situação em que os Estados Unidos é o principal centro de influência aí do Brasil. Não são os países latino-americanos, mas sim os Estados Unidos. Então, se essa prerrogativa pega ali, a gente pode esperar aqui que o avanço dessa verdadeira ditadura vai vir contra a população brasileira e principalmente contra a esquerda. A gente tem essa situação. Eu acho que, inclusive, a gente não pode deixar de citar que nessa situação da crise ali nos Estados Unidos, inclusive da crise do fato de que o Trump nem foi na posse do Biden, o Joe Bolton, que é o ex-assessor ali do Estado, ele falou, ele anunciou que ele queria que a CNN, na verdade ele pediu para a CNN apagar toda a cobertura que ela fez da, das ações do próprio Trump, né? Quer dizer, do discurso do Trump, das manifestações ali pró-Trump. Quer dizer, ele quer de fato tentar apagar o Trump ali do conhecimento público, coisa que, na verdade, é a tendência que aqui a matéria fala, a matéria do RT fala que a tendência é que se eles tentarem apagar, na verdade, o Trump, eles mesmos vão ser apagados, né? A gente vê aí o Graham da Carolina do Sul, que ele é do Partido Republicano e é pró-Trump, falando isso daí. Quer dizer, em outros locais a gente vê que o Trump, algumas matérias falando que o Trump deixou uma sombra obscura ali, falando que ele ia voltar, quer dizer, preparando aí uma situação que seria uma situação de luto e tudo mais. Eu acho que a questão essencial aqui que nenhuma dessas matérias cita que o Trump ele foi impeachmentado alguns dias antes dele deixar de ser presidente. Quer dizer, isso daí só para ele perder os direitos políticos e tudo mais, mostrando que na verdade é tudo uma verdadeira ditadura, um estado ditatorial, e é importante colocar isso daí, porque conforme avança o estado ditatorial, inclusive com uma frente de esquerda, a gente vê que quer dizer, com uma frente de esquerda não, uma frente popular, né, a gente vê aí que se a ala esquerda da, da situação é a frente popular, quer dizer, já é muito direitista, a ala direita vai ser a extrema-direita. Então, isso tende a fazer aumentar ainda mais a extrema-direita, e numa situação em que a própria frente popular já não seja mais suficiente para conter as tensões sociais, a tendência é que a burguesia ela opte pela própria extrema-direita, que também vai crescendo aí na situação, e a esquerda, ela, nessa situação, ela tenha que ser expulsa de todos os acordos com a burguesia, inclusive perseguida aí pelo regime de guerra civil que se forma com o fascismo, né? Quer dizer, isso daí é uma colocação, inclusive, do próprio Trotsky sobre a questão da Alemanha, na situação da ascensão do fascismo, do nazismo, né? E exatamente a gente vê essa situação se formando agora com essa frente aí popular
ali com o próprio Joe Biden. A questão também que a gente precisa entender que a tentativa, né, aqui no Brasil é formar a mesma coisa, né? Quer dizer, estão fazendo toda essa campanha contra o Bolsonaro para tentar emplacar o Dória com o apoio da esquerda, quer dizer, fazer uma frente popular mesmo com a direita no poder, quer dizer, com a direita na cabeça. E, claro, como a gente já sabe, isso daí não protege ninguém do fascismo. Na verdade, isso daí é uma alternativa da própria burguesia ao fascismo, enquanto ela não quer que o fascismo tome o poder de fato. Bem, acho que essa questão é essencial, né, que eu queria comentar, inclusive, nosso tempo já está estourado aqui. Eu vou me despedindo aqui dos companheiros. A gente se vê amanhã aqui no Reunião de Pauta, na sexta-feira. Hoje, na quinta-feira, vai ter Universidade Marxista, então dá tempo de se inscrever ainda, se inscreva, universidademarxista.pecial.org.br, e eu vou me despedir aqui do companheiro Chico também. Até logo, Chico. Tchau, tchau, gente. Bom dia para todos que nos acompanharam. Agradecer a presença, agradecer o convite e a participação. E até a próxima quinta-feira aqui, que eu estarei de volta no Reunião de Pauta. Um bom dia para todos e até mais. Até mais, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.